Capítulo 7, o domínio romano. Os romanos venceram os gregos em 197 a.C., mas não se interessaram em dominar a Judéia. Só em 63 a.C. a Judéia passou a ser formalmente sujeita a Roma. Capítulo 8, grupos religiosos judaicos desse período. Nesse período surgiram muitos grupos religiosos judaicos, tais como saduceus, fariseus, essênios, escribas, zelotes, herodianos. Herodianos era o partido de Herodes, eram aqueles que defendiam que Herodes era o Messias. E também os saduqueus. E talvez o melhor desses aqui, acredito, eram os fariseus. Os fariseus, eles eram os mais dedicados ao estudo da lei. O termo fariseu significa separado. Foram pessoas que se separaram para estudar a lei, para que Israel não abandonasse o conhecimento da lei. Infelizmente também estavam corrompidos, porque para estar junto com os sacerdotes no Sinédrio, tinha que agradar Herodes. Então a maioria era corrompida, mas haviam fariseus corretos, como é o caso de Nicodemo, José de Arimateia. Então, a princípio, não seria uma ofensa, tá bom? Nós chamarmos um ao outro de fariseu, porque fariseu significa separado. Mas hoje, nós sabemos que chamar alguém de fariseu se torna ofensa, né? Bom, tivemos um fato recente aí, um chamando o outro de fariseu, na história aqui dos pastores evangélicos. Deixa para lá. Capítulo 9, a literatura influente nesta época. Já falei da Septuaginta. Haviam também os livros apócrifos, eram normalmente livros escatológicos, tá bom? Que falavam sempre que os judeus iriam vencer no final. Eles traziam algumas profecias, às vezes juntavam profecia de Isaías, Zacarias, Daniel e formavam um livro. E o indivíduo normalmente, nesse caso, inventava, tá bom? Que o livro havia sido escrito por Enoque e por outros. Então, às vezes, eles até conheciam tradições, histórias que eram verdadeiras, que eles pegavam, inventavam e colocavam nos seus livros. Havia a Torá oral, tá bom? A Torá oral, o que era? A Torá equivale ao Pentateuco, tá bom? Nosso Antigo Testamento. E havia também o Targum, era uma tradução do hebraico para o aramaico, tá bom? Como a maioria dos israelitas falavam aramaico. Nesse período também ainda não está organizado, mas está surgindo, né, a obra chamada Talmud, surgindo em escrito, porque o Talmud são as tradições israelitas que os sábios, principalmente fariseus, tá bom? Eles relatavam que vinha sendo contado pelos antigos, tá ok? E nós não sabemos quando, mas parece que foi mais à frente, surgiu a história de que, na verdade, todas essas tradições teriam surgido com Moisés. Na verdade, não foi, tá bom? Eles dizem que Deus deu a Torá a Moisés, a lei escrita, e Deus deu uma segunda, tá bom? Que seria o Talmud, que era a interpretação, que teria vindo passando de sábios em sábios e só vai ser escrito já na época da era cristã.